Paz do Senhor, irmãos. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O estudo pentecostal diz: a apostasia pessoal. A apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Primeira passagem você vai encontrar sobre apostasia no livro de Atos, capítulo 20, capítulo 21, versículo 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E aqui em Hebreus, que eu estou lendo, capítulo 3, versículo 12. O termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, ou apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Isso você pode ver aí sobre o vídeo que está com o título de Fé e Graça, Fala sobre isso. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Não é simples negação das doutrinas do Novo Testamento pelos inconversos dentro da igreja visível. A apostasia pode envolver 2 aspectos distintos, embora relacionados entre si. A apostasia teológica é a rejeição de todos os ensinos originais de Cristo e dos apóstolos ou de alguns deles. A apostasia moral. Aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. A Bíblia adverte fortemente quanto à possibilidade da apostasia, visando tanto nos alertar do perigo fatal de abandonar nossa união com Cristo, como para nos motivar a perseverar na fé e na obediência. O propósito divino desses trechos bíblicos de advertência não deve ser enfraquecido pela ideia de afirmar. As advertências sobre a apostasia são reais, mas a sua possibilidade não. Antes devemos entender que essas advertências são como uma realidade possível durante o nosso viver aqui, e devemos considerá-las um alerta. E, se quisermos alcançar a salvação final, alguns dos muitos trechos do Novo Testamento que contêm advertências são muitas aqui que eu não vou citar. Exemplo da apostasia propriamente dita acha-se em... Também são muitas citações, não dá para citar tudo não. Os passos que levam à apostasia são: o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. Por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. Já não ama a retidão, nem odeia a iniquidade, por causa da dureza do seu coração e da sua rejeição dos caminhos de Deus. Não faz caso da repetida voz e repreensão do Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, seu fogo se extingue, seu templo é profano. Finalmente, ele afasta-se daquele que antes era crente. Se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto de que não seja possível um recomeço. Isto é, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que deliberada e continuamente endurece o seu coração para não atender à voz do Espírito Santo, continua a pecar intencionalmente e se recusa a aprender-se
e voltar para Deus, pode chegar a um ponto sem retorno, em que não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. Há um limite para a paciência de Deus. Esse ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo da apostasia extrema está na admoestação do Espírito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E é próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão se desviando da fé e que se apartam de Deus, ela não se consuma sem o constante e deliberado pecar contra a voz do Espírito Santo, como diz o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31, que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Aqueles que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus, podem pensar que ainda são verdadeiros crentes, mas sua indiferença para as exigências de Cristo e do Espírito Santo e para com as advertências das Escrituras indicam o contrário. Uma vez que alguém pode enganar-se a si mesmo, Paulo exorta todos aqueles que afirmam ser salvos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Quem sinceramente preocupa-se com a sua condição espiritual e sente no seu coração o desejo de voltar-se arrependido para Deus, tem nisso uma clara evidência de que não cometeu apostasia imperdoável. As Escrituras afirmam com clareza que Deus não quer que ninguém pereça e declaram que Deus receberá todos que já desfrutaram da graça salvadora, se arrependidos voltarem a Ele.